galera, tá começando aqui mais um vídeo do canal Moto020. Meu nome é Marley e hoje eu vou falar sobre o meu novo capacete. Não vou fazer o unboxing, porque como eu já falei, unboxing não serve muito pra muita coisa, né? Eu vou fazer um review, uma relação de opiniões e tudo mais. Aproveitando que eu tô passando aqui, ó, eu fiquei devendo uma imagem dessa praça das crianças. Ó, tem um cavalo, tem a tartaruga, tem um playgroundzinho. As crianças brincam bastante ali, né? No outro vídeo eu não consegui achar imagem na internet, assim, pra colocar. Então fica já o registro aí. E antes de entrar no assunto do vídeo, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Dá aquela buzinada no sininho, aquela acelerada no like. Comenta o que você tá achando. Me fala se você tá para trocar de capacete, se não tá. Compartilha com todo mundo e vamos pro nosso assunto, beleza? Então, esse capacete que eu tô usando agora é o capacete Revo da X11. Esse capacete é o meu terceiro modelo de capacete diferente que eu uso da X11, sendo que o primeiro foi o Impulse, que eu usei por um tempinho bom. Em seguida eu usei o Crossover, né? Eu tive dois, porque teve um que com um mês, na verdade com 28 dias que eu tava usando ele foi roubado na minha moto. Então, inclusive, fica a dica: não deixe o capacete, principalmente se for um capacete mais novo, não deixe o capacete trancado na moto com um cadeado. Tente guardar dentro do baú, alguma coisa do tipo. Tem aquelas travas de capacete, não coloque, porque a pessoa só corta lá assim a jugular, né, que é geralmente por onde se prende, e vai levar o capacete. Infelizmente a gente vive nesse mundo com essa dinâmica, então vamos trabalhar em cima disso, beleza? Além desses três da X11, né, 4 capacete no total, mais 3 modelos, eu tive o anterior, que foi o S700 Shark, né? E aí, o Shark eu já comprei ele usado, então ele já estava meio laceado e tudo mais. Eu uso basicamente o tamanho 62 de capacete, né? E existe uma diferença bem grande entre os 4 modelos diferentes de capacete que eu já usei, né? O Impulse, o Crossover, o Shark S700 e o Revo, porque cada um vai ter uma forma diferente e tudo mais, né? O Crossover, ele ainda mais especificamente vai ter a questão de que ele é feito tanto para pista de asfalto quanto para terra. Então ele vai ter aquela viseirinha e tal, não sei o que. Ele aperta mais na bochecha, mesmo depois de muito tempo usando, ele ainda aperta, mesmo com pessoas que pegam garupa e botam ele aperta a bochecha. Então é uma característica dele, assim, e tal. Mas vamos lá, fazer uma análise dos capacetes e falar desse aqui especificamente. O primeiro, ele era o Impulse, ele tinha óculos de sol, ele era com um modelo mais esportivo, né? Mais de cidade. Então ele tinha esse apelo de acabamento mais aerodinâmico e tudo mais. Ele fazia um barulho terrível, um assobio enquanto tava andando assim e tal. Não sei se eu estivesse andando numa moto com bolha, se ele ia fazer, porque eu usei ele simplesmente quando eu tava na minha primeira moto, que era a XRS 190, né? Na Teneré eu já tava com o Crossover, né? Porque o outro já tinha deteriorado bastante por conta de arranhão das coisas, de guardar ele no baú, algumas questões assim. Ele foi ficando já um pouco detonado. Comprei esse outro e aí comecei a usar ele, e aí ele era tranquilo, né? Eu tinha um silêncio bom, só tinha essa questão que apertava um pouco a bochecha e tudo mais. O S700 eu já peguei ele meio laceado, então ele já tava ali conformado no jeito que ele tava até hoje em dia. Eu só tive que lavar ele, né, porque outra pessoa usou e tal. E agora com esse, eu vou falar mais sobre esse agora. Esse capacete Revo da X11, ele também tem a questão do óculos de sol, só que a diferença dele pro Impulse é que ele tem a chavinha diferente, é de correr, ao invés de ser uma chavinha tipo uma alavanca, como era no caso do Impulse, né? E aí, ele, por ter essa partezinha, ele ficou um pouquinho ruim pra intercom, né? Eu uso um intercom aqui, que eu vou falar sobre ele no outro vídeo. E
no lugar que eu colocaria o intercom originalmente, é o mesmo lugar que fica essa chavinha. Então eu tive que colocar um intercom mais para trás. Se nos outros capacetes o meu intercom ficava por volta da altura ali no rumo da orelha, até do começo do maxilar, esse vai ficar lá mais atrás, como se estivesse meio atrás da orelha, sabe? O que pra mim é meio chato, porque aí pra você mexer nele, você precisa colocar a mão bem mais pra trás lá. E aí é acostumar, e mesmo assim demanda também um alongamentozinho e tal, né? Eu tô meio fanho, galera, porque eu tô... minha rinite deu uma atacada hoje, então vocês relevem aí minha voz desse jeito esquisito aí, beleza? Não que ela não seja esquisita, mas enfim. E aí, então ele tem o óculos de sol, ele tem... ele é feito pensando também em utilização de intercom. Como? Ele tem, assim como diversos outros capacetes, duas cavidades onde você coloca os fones de ouvido, que eles são dois fones, tipo, na verdade não são exatamente fones de ouvido, eles são como se fossem uns alto-falantes mesmo. E aí ele, diferente do modelo da Shark e dos outros lá da X11 que eu tive, ele, nessa parte de colocar, eu não coloco ele preso com o velcro no tecido do forro do capacete, né? Ele é meio diferente, ele tem só o buraco lá e é plástico por dentro. Então você tem que colar o adesivo que já vem junto com o kit do intercom. Se não vier, você compra facilmente isso na internet, vai ser muito baratinho. Só vai demorar um pouquinho para chegar, né, e tal. Ou você pode improvisar, claro, né? Você pode botar uma bananinha lá, prender um pedaço de velcro e também vai funcionar. Mas ele tem esse pormenor. Aí você vai, eu tive que recortar um pouco porque o tamanho do velcro era muito maior do que o buraquinho que tem. Cortei lá direitinho e aí eu colei e eu só encaixo lá, velcro com velcro, fica perfeito. E uma vantagem desse capacete é que simplesmente não tem um tecido de forro do capacete por cima do alto-falante, o que me dá um som com uma altura um pouco maior, né? Então eu consigo ouvir mais alto o som, não fica aquele som baixinho que você não consegue entender direito, não consegue nem identificar que música que tá tocando e tudo mais, principalmente quando você tá numa velocidade um pouco mais alta, quando do barulho do vento e tudo mais, né? A questão de ruído dele, ele é diferente do Shark, no sentido que o Shark ele dava pra ouvir muito os barulhos mais agudos, e com esse daqui ele já filtra um pouco mais os agudos. Então assim, o freio aqui, dependendo da pastilha de freio que eu coloco, se eu coloco uma Cobrec, por exemplo, ela fica dando um barulho de arranhado quando eu vou apertar, né? E esse daqui eu não ouço, assim como no X11 Crossover eu também não ouvia, que eu fiz o teste e tal. Eu vou ouvir turbulência, tanto com esse capacete quanto com outros, por conta da bolha, porque eu tava até pensando sobre essa questão da bolha, porque eu vou fazer um vídeo depois, mas basicamente a gente acha que o vento vem só por cima, mas na verdade não. Vou explicar no próximo vídeo pra ficar mais didático assim, né? Então vai ter turbulência quando você tá com uma bolha, a menos que a bolha seja maior e tal. O capacete, ele dá uma incomodadinha na minha orelha, nas duas, né? Por conta do estofado interno e tal. Tem uns lugares que tem um estofado um pouco mais largo e tudo mais. E aí tem umas partes que ficam pegando na ponta da orelha. E aí, às vezes eu tenho que parar um pouquinho pra ajustar, inclusive, porque senão fica esquentando a orelha, machucando, incomodando e tudo mais. Existe uma questão, galera, que eu não sei se vocês sabem, mas o capacete tem um prazo de validade de 2 anos. Não é 2 anos da fabricação, tá? É 2 anos de quando você adquiriu. Isso não é necessariamente uma coisa que um guarda de trânsito vai te parar e perguntar: quando você comprou esse capacete aí? Não. É mais uma questão de segurança. A cada 2 anos é bom estar trocando o capacete, porque ele é de plástico. E o plástico, pegando sol e chuva, por mais que ele tenha a questão de ser pintado, às vezes é uma película, né, verniz e tudo mais, que vai evitar um pouco
deterioração do tempo, né? Você vai pegar sol e chuva e isso vai desgastando. O próprio vento com partículas, elas vão sendo um pouco abrasivas assim, né, com o seu capacete, e ele vai perdendo um pouco da durabilidade, ele vai ficando mais frágil. E se tem uma coisa que a gente não pode ter, é um capacete que seja frágil, né? Recentemente eu comecei a ter que usar óculos de descanso por conta de um astigmatismo muito pequeno, de 0,25 num dos olhos. E aí eu fui experimentar usar esse capacete com óculos e não ficou muito legal, assim, por conta das espumas dele, do jeito que são colocadas. Eu não consegui simplesmente colocar o óculos ali direito. Ele ficou incomodando, não encaixou direito, ele fica meio pra cima e tal. Então, se você precisa usar óculos, talvez não seja o ideal. Apesar de que dá pra sempre dar um jeitinho, adaptar e tudo mais. Mas tem alguns capacetes que eles já têm essa questão resolvida. Então, independente se é óculos de sol ou óculos de grau, é bom você pegar um capacete que já seja mais próprio para isso. Esse daqui tem um ponto positivo, que ele tem o óculos de sol. Porque, por exemplo, agora eu tô andando com o sol bem na cara aqui, e o óculos de sol ajuda bastante. Pode ser um interno ou pode ser um de uso pessoal mesmo e tal. E aí, quando eu tô de frente pro sol, o óculos de sol me ajuda a poder enxergar, senão fico forçando muito a vista, fica doendo ali, não consigo ver direito o que tá acontecendo lá na frente e tudo mais, sabe? E aí, eu vou então preferir sempre usar óculos de sol, seja ele interno, ou se o capacete não tiver, eu vou usar como eu usei nesses últimos anos, que os capacetes que eu tive, tirando o Impulso, que foi o primeiro, os outros não tinham óculos interno. Beleza, galera? Então me fala aí, o que você tá achando do assunto? Comenta se você tá trocando de capacete por agora, se você tem interesse em pegar esse modelo, que é da X11, ou se você pensa em outro. Tem capacetes a todo preço, então comenta aí quais seus gostos, suas limitações financeiras, suas preferências estéticas, de marca e tudo mais. Comenta aí, vamos manter esse diálogo aberto. Compartilha, curte, se inscreve se você ainda não é inscrito, e até a próxima. Falou, valeu!